Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio que nós gravamos do nosso Seller Talks. Se a gente levar em conta que o episódio de número 0, ou aquele principal, o original, foi feito com o seu Eli Horn. E hoje, a partir da entrevista que fizemos com o seu Eli, nós damos início ao Seller Talks com os campeões das temporadas dos grandes vendedores aqui da Seller. Ou seja, é um privilégio me sentar com dois campeões que estão aqui na minha frente. Eu tenho uma Paloma toda produzida, simpática. Eu quero saber como é que você usa todos esses ingredientes nessa efetividade, nessa eficácia de vendas. Eu estou com o Teló também. E aí, Teló, tudo bem? Sejam muito bem-vindos vocês dois. Obrigada, é uma honra estar participando do Talk Seller e também a realização de um sonho de estar aqui e uma honra estar com você também. E aí, Teló? Também faço das palavras da Paloma as minhas, muito feliz em poder estar aqui participando e iniciando esse novo ano aí da melhor forma, né? Tendo um podcast aqui com o Ivan Moré, então vamos já começar o ano bem. É legal que eu quero que o pessoal que esteja em casa, que esteja acompanhando esse conteúdo, você pode estar sentado aqui com a gente também, tá? Esse é o objetivo. Nós queremos com esse conteúdo, com o Seller Talks, ouvir as suas histórias, quais são os seus métodos, o que levou você a conseguir resultados que fogem da curva. Qual que é o seu segredo, qual que é a sua origem? Vamos contar um pouco de tudo isso que vocês têm para compartilhar, não só comigo aqui, mas também com o mercado. Então a provocação é justamente essa. Nós queremos que vocês estejam presentes aqui no Seller Talks, numa próxima edição, essa original aqui, primeira que nós estamos fazendo, eu estou recebendo a Paloma e o Teló, e eu quero perguntar de cara para você, Paloma, como é que surgiu essa ideia de ser uma vendedora, uma corretora imobiliária e participar desse mundo tão atrativo e tão desafiador? Tá. Ivan, eu venho de uma família do mercado imobiliário. Uhum. Meu pai é corretor de imóveis há 52 anos, corretor realmente de profissão. Está no sangue. Está no sangue. Mas eu não acreditava na profissão, eu não conseguia enxergar a profissão, mesmo a profissão tendo me dado tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho, minha família tem, foi através do mercado imobiliário. Meu pai foi um grande corretor lá na minha cidade, eu sou de Fortaleza, mas eu não acreditava. Eu achava que por eu ter me formado, eu tinha que seguir outras linhas. Formou no quê? Direito, sou advogada. Trabalhei em banco, trabalhei em sites de compras coletivas, vivi muitas outras coisas. E depois disso, eu fui morar fora do Brasil. E quando eu voltei desempregada e sem saber o que eu ia fazer. E aí meu pai, em uma caminhada, eu morei no Rio 10 anos, depois voltei, meu pai me convidou para morar em Fortaleza. Tá. Falou, vem para casa que está na hora de você pensar no que você vai fazer. Voltei. Quando eu cheguei lá sem saber o que fazer, e numa caminhada na orla, lá na beira-mar, meu pai falou assim, minha filha, e aí? Até quando você vai negar o teu sangue? Até quando você não vai... até quando você vai entender a realidade da vida? Que intimada, hein? Ele negar falou assim, o teu sangue, ele falou assim... E eu vou te falar uma coisa, já que você sozinha não entendeu a lógica da vida, como é que as coisas funcionam, eu vou ter que te contar. E aí ele falou assim, você está vendo essa orla, essa beira-mar, esses prédios? Não tem empregado morando aqui. Quem mora aqui ou é empresário, comerciante, pessoas muito bem-sucedidas, mas tem corretor de imóveis. Porque eu moro aqui, meus amigos moram aqui. Então, a única profissão que vai fazer você conquistar os teus sonhos, o teu carro, tua viagem, os teus apartamentos, é a corretagem. Porque você tem no sangue e o céu é o limite. Ali, eu falei, poxa, realmente ele tem razão. Que discurso consistente, forte assim, né? Vindo principalmente de uma figura super importante na sua vida, Meu pai. E aí, ali, eu falei, realmente... meus sonhos são muito grandes e a profissão de corretor de imóveis é o que faz. E eu já tinha tirado o Cresce novinha, com 19 anos, que meu pai já tinha me preparado, mas eu quis me aventurar. Eu fui fazer outras coisas, trabalhei em banco, trabalhei em várias outras coisas e aí... Pela escolha natural dele, você já tinha começado lá atrás. Mas aí foi ali que eu falei, não, agora eu acho que chegou a hora. Legal. E aí eu entrei no mercado e me apaixonei e vi que eu tinha perdido muito tempo, mas... todas as outras experiências agregaram para hoje eu conseguir desempenhar melhor e a minha profissão. Como que foi? Eu vou perguntar para o Teló já o começo dele, mas há quanto tempo você está na profissão?
6 anos. 6 anos. E nesses 6 anos, você já conseguiu sair da curva. Você está acima da média. Qual foi o segredo para isso? Disciplina, e foco, e resiliência. Legal, hein? Daqui a pouco a gente vai debater um pouco mais, que agora eu quero saber a história do Teló. Eu não sei se você também tem no sangue, Teló, assim como a Paloma. Muito diferente. Eu entrei na corretagem, eu tinha em torno de 22 anos, eu fazia faculdade na época, meu primeiro trabalho foi no Correio, peguei uma amizade muito legal com o meu chefe, na época ele me demitiu, e só que me arrumou outro trabalho na minha agência que eu precisava estagiar por conta da faculdade. Fiquei em torno de 9 meses nessa agência, aí o dono me chamou, eu lembro que foi em novembro, ele me chamou e falou, Teló, eu vou fechar aqui a minha agência, eu vou ficar com ela no Rio e vou ficar com ela em Campinas. Então, eu queria te efetivar, mas você tem que ir lá para o Rio. Na época, eu perdi meu pai muito cedo, então eu sou muito apegado à minha mãe. Sentei, conversei com a minha mãe, ela falou, não, você não vai para o Rio, você é novo, você não conhece ninguém lá, tire essa ideia da sua cabeça. E nessa mesma época, eu tinha 1 mês ainda para trabalhar na agência, eu tenho um amigo que, olha para você ver como a corretagem deu certo na minha vida, que ele parou um tempo de trabalhar conosco, só que esse ano ele retornou na Sely para trabalhar junto com a gente. Foi ele que me colocou no mercado. Na época, ele começou a trabalhar de corretor. E ele era um cara que não trabalhava ainda na época. O estagiário ganhava em torno de R$ 1.500. E aí ele começou a trabalhar no stand de vendas. Eu lembro que com 10 dias ele me ligou e falou, cara, ganhei 15 mil numa venda. Eu falei, mentira, 15 dias trabalhando, você ganhou 15 mil? Me coloca nisso, eu sair do meu trabalho, eu preciso... Só que na época eu nem comentei com a minha mãe assim, porque, pô, você tá fazendo faculdade, minha mãe queria que eu seguisse o ramo da faculdade. E aí, o que eu comecei a fazer? Estagiário tinha que cumprir 6 horas. E você fazia faculdade do quê? Só para entender. Administração. Tá bom. E aí, eu tinha que cumprir 6 horas de estágio. Como é agência, é muito flexível, você que faz seu horário. Então, eu comecei a entrar às 6, 7 horas da manhã, para sair mais ou menos ali na hora do almoço, e eu ia lá para Vila Matilde, ficar no plantão para me entender como que funcionava. E aí eu encerrei o meu serviço na agência em novembro e falei para minha mãe, ó, eu vou tentar a corretagem. Como eu estou sem emprego agora, é final do ano, eu não vou perder nada, deixa eu tentar para ver o que vai acontecer. E aí eu lembro que um gerente que eu tive lá na época, foi um cara que me ensinou muito, mas falou, ó, vai ter um produto Minha Casa Minha Vida ali na Raposo Tavares. E aí eu moro na Moca, ele alugou uma casa, né, porque ele falou para mim, a casa com piscina, tudo mais. Ele falou, não, então vai. Cheguei lá, era no meio da Coab, era um barraquinho assim que a gente morava em 17 corretores e a gente ficou trabalhando lá durante 35 dias. E aí eu fiz 3 vendas. As primeiras vendas do mercado imobiliário foi no Minha Casa Minha Vida. Na época, eu lembro que eu ganhei em torno de 8, 9 mil de comissão. Eu falei, mãe, tá muito melhor. Praticamente eu ganhei o que eu ia ganhar o ano inteiro no estágio. Deixa eu tentar mais um pouco. Aí eu fui fazer um produto no Butantã. E aí a gente brinca quando é corretor. Você faz a primeira venda, o bichinho da corretagem picou, você já não quer mais sair. Aí eu comecei a entender, eu falei, aqui eu vou conseguir por um caminho que eu vou conseguir atingir meus objetivos muito mais fácil do que se eu tivesse o mercado imobiliário tradicional, que é o CLT. E dali em diante foi indo. Eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos na Lopes, que eu comecei, e sempre tive vontade de trabalhar na Seller, porque a Seller é uma empresa muito bem falada no mercado. E lá na Lopes, a gente ouvia falar, pra você trabalhar na Seller, elas têm que ser corretor avião, senão eles não vão te dar oportunidade. E aí, graças a Deus, em 2020, no meio da pandemia, surgiu a oportunidade. Eu entrei aqui em outubro de 2020, e aí então, graças a Deus, minha vida mudou. Mas foi um pouquinho diferente. Eu comecei com a minha família não aceitando muito, mas hoje minha mãe tem um super orgulho. Você disse, Paloma, no início da sua fala, que por meio da provocação do seu pai, fazendo com que você olhasse para aqueles prédios na orla de Fortaleza, você gerasse um desejo na sua cabeça. Um desejo, uma aspiração de ser um profissional de sucesso, de ter resultados naquilo que você fazia por meio da corretagem. E hoje, quando você olha para trás, eu estou vendo que você até se emocionou, né? Quando você olha para trás, isso foi realizado, isso deu certo? Você, hoje, se sente dentro desse ramo, uma profissional completa? Eu acho que eu nunca vou me sentir uma profissional completa, porque eu acho que não existe limite, né? A gente sempre pode estar se aperfeiçoando e isso é eterno. Tá. Mas eu me sinto realizada como profissional, como pessoa. Eu acho que eu venho construindo e ainda tem muito a ser construído. Então,
eu fiz a escolha certa. Hoje, quando você olha para trás e vê, eu vou até usar uma palavra que às vezes ela é questionável, que é se comparar no mercado, mas é importante as pessoas terem noção de quais são as possibilidades que essa profissão pode entregar para quem faz bem feito, né? Um corretor hoje, no mercado, que performa como vocês, que estão sentados aqui nas cadeiras de campeões. Hoje vocês são os 2 campeões de vendas, 22 e 23. Isso é porque 24 só está começando. Média de ganho no mercado é muito acima do que as outras pessoas ganham. Por exemplo, um corretor tem uma vida muito boa, dá para você ter ganhos. A comparação que o Teló fez, eu acho que foi incrível, né? Porque, poxa, se você ganharia num ano o que você ganhou numa venda, quer dizer, no primeiro mês como estagiário, então, isso significa que os ganhos são relativamente muito maiores que o mercado, né? Quando você é um bom profissional. Você pode ser milionário. Eu posso todo dia dormir e no outro dia acordar que eu vou acordar. Eu posso todo dia dormir e no outro dia sonhar que eu posso me tornar a nova milionária. Hoje eu posso considerar que eu sou milionária. E eu cheguei aqui em São Paulo com um dinheirinho contado que dava para 3 meses. E hoje eu já tenho uma renda que paga meus custos. E eu construí aqui dentro da Seller. Legal. Não só paga os seus custos, mas como você conseguiu acumular um bom montante. Em 3 anos, eu entrei aqui na Seller com 30 mil reais na conta. Hoje eu tenho 3 imóveis, eu tenho aplicações. Mudou minha vida, mudou a vida da minha família, mudou tudo. 5 anos atrás, eu estava pegando ônibus. Não tenho como explicar. E não é só também a questão da profissão. É a questão da casa. Legal. Essa casa é abençoada. Essa casa, ela dá frutos. Ela tem uma bênção, uma mágica aqui dentro. Só quem vive, só quem pisa, só quem vive consegue entender. Você acredita que parte... Eu gostei que você tocou nesse tema, porque você acredita que parte dessa bênção, essa onda positiva, né, para as pessoas e principalmente para os negócios, ela vem da essência do fundador, que é o seu Eli? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É tudo que envolve ele, a marca, é o bem, é fazer o bem, são os valores, que é muito difícil a gente encontrar aí fora, ainda mais no mercado. Que legal. Então a gente também, né? A Paloma começou aqui em São Paulo já na Cyrela. E eu não comecei na Cyrela, então você sente uma diferença muito grande em questão de cultura. Eu estava comentando um pouquinho antes da gente começar aqui. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu entrei na Cyrela foi essa questão, porque no mercado imobiliário, infelizmente, no mercado afora, existe muita falcatrua, o corretor pegar um cliente do outro. Sim. Aqui na Cyrela, no primeiro momento que você já entra, e eu que estou formando um time novo aí para 2024, eu sempre falo que vocês vão sentir dificuldade agora nesse começo, é você se aculturar com a empresa, porque ela é muito ética, ela sempre vai para a linha certa. Às vezes eu falo, se a gente for pela regra, não tem como dar errado. Você pode ficar bravo, o que for, mas você está pela regra. E isso é o que chama mais a atenção de bons profissionais de trabalhar na Cyrela. Eu já fiz venda aqui, para você ter uma base de cliente meu, vim aqui direto falar, eu quero comprar sem comissão, porque eu não quero pagar comissão para o corretor. A Cyrela fazer a venda e me ligar depois. Parabéns, você fez a primeira venda do empreendimento. Isso em outros lugares, você trabalha na empresa. Se você for direto lá no dono, se ele vender, você nunca vai ficar sabendo. Aqui não acontece isso. Aqui não acontece isso. Então, você aprende a viver a cultura da Cyrela. Eu não melhorei só em questão de ganhos financeiros. Aqui eu aprendi realmente a ter uma outra cultura, a pegar experiências do meu próprio gerente, do meu diretor. Eles te ensinam a ver o mundo de outra forma. Sim. E isso, você... não é só no trabalho que você usa. Hoje eu vejo que a minha família, muitas pessoas da minha família, amigos meus, se inspiram nos meus resultados porque eles conseguem ver essa evolução. Então, eu acho que, independente de ganho financeiro, o Orlando, a gente teve uma convenção esse ano, ele falou, quem entra aqui não tem que se preocupar em ganhar dinheiro, porque isso vai acontecer. Mas você tem que esperar o processo. O corretor e essa geração, eu tenho 26 anos, a gente fala que essa geração aqui... É um menino, né? E você tem que respeitar o processo. Hoje as pessoas falam, o Teló foi campeão de vendas 2 anos, mas eu sou corretor há 5, eu não comecei assim vendendo. Não foi do dia para a noite. Foi do dia para a noite. Então você começa, você tem que plantar, você tem que colher. Então isso aqui, a Cyrela te ensina a ser muito resiliente.
Eu acho que essa é a principal forma. A Cyrela, ela consegue fazer você enxergar o mundo de outra forma. E isso é bom. Pô, um cara que eu sou de uma origem humilde, você começa a tratar com pessoas que têm um poder aquisitivo, uma cultura muito melhor que você. E isso vai melhorando você como ser humano. Dentro da sua fala, eu acho que ficou muito evidente para mim que os princípios, né, morais e éticos adotados aqui, pela figura do fundador mesmo, eu acho que eles permeiam todos os corredores, todos os debates e todos os comportamentos que estão dentro. Sim. Né? Porque eu tive o privilégio de gravar, como eu disse para vocês na abertura, o primeiro episódio do podcast foi gravado com o seu Eli. Eu tive, quando eu falo privilégio, para mim foi mesmo, porque dividir um tempo com um cérebro, né, e com uma mente tão transformadora e com um propósito de melhorar a sociedade pelo trabalho que ele executa, parece que tudo vai mais fácil. Sim. Quando você está nessa maré de bondade, de bons princípios, de bons valores, as coisas acontecem, né? Agora eu quero saber o seguinte, quantas vendas você fez, Paloma? Quantas vendas? Quantas vendas você fez em 2023? 48 vendas. 48 vendas? E você, Teló? Eu fiz 58. 58 vendas, cara. 58. Qual é o segredo para vender tanto assim, gente? Pelo amor de Deus, vocês vendem demais. Ó, Aí, quando a gente entra na corretagem, a gente vê que muito corretor, às vezes, entra aqui na profissão pensando no dinheiro. Eu acho que um grande diferencial meu é que, assim, eu gosto... Pô, a gente está aqui, todo mundo trabalha também pelo dinheiro. Mas eu acho que eu gosto da sensação de vender, assim. Eu gosto de estar sempre vendendo, eu faço uma venda. Eu chego no plantão, eu fiz uma venda. Se no dia seguinte eu estou no plantão e eu vejo você vendendo, eu já fico com mais vontade. Então... Tem uma hora, eu sou um cara muito supersticioso, eu nem olho a comissão. Exemplo, eu pego o PV, eu nunca olho a comissão que eu vou ganhar. Só depois que o cliente assinou e pagou, que eu falo, não quero ficar focado naquilo, senão eu fico com o valor da comissão na Bagunça a cabeça. Bagunça. Então, assim, eu acho que o grande diferencial das pessoas que vendem mais, tanto eu quanto a Paloma, não é mais pelo dinheiro. Graças a Deus, não estou falando que eu estou rico nem nada, mas assim... graças a Deus, hoje, a gente chegou num patamar que eu não trabalho só pelo dinheiro. Principalmente esse ano, que eu recebi um grande desafio, é mais para mim passar essa minha cultura, esses meus ensinamentos que eu tive aqui durante esses anos. E o principal motivo é você tem que gostar de vender, gostar de realizar sonho, porque o dinheiro ele vai vir é consequência. Se você se apaixonar pelo processo, pela profissão, isso vai acontecer naturalmente. Quem persiste no longo prazo sempre vai vender mais. É sobre persistência e resiliência, que a Paloma falou muito no começo, né, Paloma? Eu acho que a gente tem que gostar muito de pessoas também. Eu sou uma pessoa que amo me relacionar com as pessoas, ouvir as pessoas, conversar. Então, acaba que, naturalmente, as vendas vêm. Tá. E ter foco e disciplina. A gente é muito mais sobre dizer não e abrir mão de muitas coisas para realizar algo maior, né? A gente abre mão de um final de semana, a gente abre mão de uma sexta-feira à noite, a gente abre mão de um feriado. Carnaval está aí, não existe carnaval. Eu não vou curtir o carnaval. Eu vou trabalhar. Então, a gente tem muita clareza de onde a gente quer chegar e saber que a gente vai chegar se a gente se dedicar e tiver foco, disciplina e resiliência. Isso não significa que você não reserva uns momentos da sua vida, da sua rotina, que você não tenha o seu momento de descontração, de lazer, de descanso. Eu todo dia... Mas a gente sente prazer no que a gente faz. Entendi. Isso aqui é um tesão. Eu digo gostoso, assim, né? é uma cachaça. Uhum. É muito bom, é muito gostoso. Então, eu prefiro muito mais estar aqui, conversando, atendendo os meus clientes, que eu escuto, eu aprendo. Eu atendo normalmente alto padrão, né? Alto padrão. Então, imagina, eu tenho a oportunidade de sentar com você, que é meu cliente, e escutar como é o teu negócio, o que você faz, como é que você chegou. Então, isso eu aprendo muito. Isso, para mim, tem um valor muito maior do que, às vezes, estar num barzinho batendo papo furado com gente que não vai me agregar nada. Entendi. Então, gostar de pessoas faz muita diferença também, porque você acaba sendo divertido o processo. Sim, ter o lado humano desenvolvido, né? Você precisa necessariamente, você falou, gostar de gente, gostar de pessoas, que é um envolvimento por si só, independentemente do resultado, que eu acredito que faz a venda acontecer, não é isso? Sim, muitas vezes eu vou, por exemplo, ontem eu fui almoçar com uns clientes, porque eu invisto muito em networking e invisto meu tempo muito em manter o relacionamento com os meus clientes. Uhum. Esse é um dos grandes diferenciais, segredos. Então, ontem, por exemplo, eu fui jantar com um casal e o filho.
Cheguei lá, conversando, falando assim, ai, Paloma, deixa eu te contar, é que eu estou com 100 mil no FGTS, o que eu faço? Então, assim, eu não fui para vender, eu fui para me relacionar. E, naturalmente, as coisas vão acontecendo e fluindo. Então, Você, por meio desses 100 mil que ele te informa que tem, você já encontra um produto para ele. porque a Cyrela, a gente tem... Eu digo que a gente é um supermercado de imóveis. A gente tem praticamente, acho que mais de 50 canteiros de obra hoje, né? É muito produto. Mais de 20 lançamentos no ano, é muito produto. Então, assim, é muito difícil eu não conseguir atender o cliente estando aqui. Eu não preciso ter todas as coisas. Eu estando aqui, eu consigo te atender. Legal. Então, isso é muito bom. Me conta uma história aí. Porque, assim, eu acredito que o lidar com o não do cliente, no primeiro momento, talvez seja o mais difícil, né? Para quem está muito afoito assim, para fazer uma venda, com muita vontade de fazer uma venda. Teve situações que vocês construíram, que a comissão era muito boa, que o cliente estava quase comprado e chega no finalzinho, não dá certo. Como lidar com esse não? Eu aprendi uma coisa com o meu gerente, com o Corrêa, quando eu entrei aqui. Antes de eu entrar na Cyrela, eu tinha muito isso. Eu tomava um não, eu ficava remoendo aquilo 1, 2 semanas. E isso vai... A gente está numa profissão que eu falo, para você vender, você nunca vai... Raramente você conhece um corretor que o primeiro cliente que ele atende, ele vende. Tá. Isso aconteceu comigo aqui na Cyrela. Meu primeiro cliente que eu atendi na Cyrela comprou no lançamento, mas eu já era do mercado. Tá bom. Você tem que aprender, o corretor, ele tem que ter volume. Então, é o que eu falo até para o meu time que está começando agora. Você vai sentir muito mais o não se você depender só de um cliente. Então, o que a gente tem que fazer? Eu não posso só depender de uma tratativa, porque é difícil. Eu tenho que ter 10, 15 tratativas. Porque se eu acertei 2 e 13 não comprou... Tá bom. Tá bom, eu acertei, eu tô ganhando aqui. Então, acho que o grande segredo é você ter volume e acompanhamento de carteira. Isso eu aprendi muito aqui na Cyrela. Porque a maioria dos corretores, como que faz, Ivan? Eu estou trabalhando um produto aqui. Aí eu captei 50 clientes. Desses 50 clientes, comprou um. Os outros 49 que não compraram, eu vou para outro lançamento. Eu já esqueci deles, eu nem lembro que eles estão. E hoje a gente tem vários dados no mercado imobiliário que um cliente, quando a gente começa a atender ele, o tempo de compra dele é em torno de 5 a 6 meses quando você começa a fazer o contato. Tá. Raramente você vai pegar um cliente, acontece, claro, mas não é frequentemente. De cara, o cara já vai comprar, então, né? a diferença é você ter o acompanhamento. Se você sempre está falando com aquele cliente, porque hoje eu captei 50 clientes, vendi para um. Amanhã, no próximo mês eu captei mais 50, só que eu estou falando com esses aqui ainda. Então, automaticamente, começa a surgir vendas que você nem está esperando. E você começa a ter volume. Automaticamente, você aprende a reagir melhor com não. Eu falo, recebi um não aqui, eu tenho que ficar mal hoje, normal. E você tem que ficar, ninguém espera. Claro. Mas no dia seguinte você tem que falar, bora para a próxima. Se eu tomei um não aqui, eu estou chegando mais próximo do sim. Então, você tem que ter essa cabeça, esse mindset. Porque a maioria das profissões que hoje são bem remuneradas, você recebe muito mais não do que sim. E quem persiste é onde vai chegar onde a maioria não chega. Persevera. Sim, perfeito. E o que você estava me falando me chama muita atenção, porque assim, da mesma maneira que o não, às vezes, ele pune, existem, quando você cultiva uma carteira e tem persistência e recorrência na atenção com os clientes, vários sims inesperados podem acontecer também. Me conta uma história, Paloma, de uma venda super inesperada que aconteceu. Ai, tem para lembrar agora. É porque assim, a gente vai fazendo uma construção, né, Ivan? A gente entende que é um relacionamento e é uma construção. Nem sempre a venda a gente atende e fecha. Mas eu tenho muito consciência na minha cabeça que um trabalho bem feito, ele vai ser colher. Eu vou colher os frutos de um trabalho. Independentemente do tempo, né? Independente do tempo. Então, muitas vezes você faz uma apresentação, você faz tudo e não está no momento do cliente. E do nada ele liga para você e fala assim, vamos fechar. Isso acontece. Com recorrência. Mas acontece para quem acredita. Porque muitas vezes o corretor, ele vai lá, por exemplo, eu chamo muitas vezes um cliente que não está no momento de comprar. E fala assim, mas vamos se conhecer? Ele, não, é que eu estou dependendo da venda. Não tem problema. Deixa eu te mostrar o meu mundo.
que é o mundo da Cirela, o mundo da Seller. Deixa eu te mostrar. E aí você faz a sua pesquisa e no seu momento você já sabe se encaixa ou não alguma coisa aqui. Perfeito. Então, isso é uma construção a longo prazo e a gente tem que acreditar. Porque muitas vezes o corretor, você fala com o cliente e fala assim, mas eu não estou interessado agora, eu estou pensando, eu não sei se eu vou comprar. E aí, então tá, então descarta. E aí, o que acontece? Ele não colhe lá na frente, às vezes, a surpresa de um sim inesperado. Legal. Tem uma venda que foi a venda mais difícil que te marcou, Teló? Que você persistiu, que deu algumas reviravoltas, e falou assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Tem uma venda que eu fiz, que foi a unidade mais cara que eu já vendi. Foi um produto ali no Jardim Guedala, que eu estava bem no comecinho assim da profissão. Quanto foi essa venda de quanto? 3.700.000. Legal. E tava meu melhor amigo trabalha aqui na Seller também. E na época a gente estava trabalhando e eu lembro que foi um diretor meu que na época fiz um produto na Moca, vendi bem, ele falou, você está capitalizado, eu quero colocar você no alto padrão. Não quero que você vá para vender esse produto, mas para você entender como funciona e moro na Moca. Eu tinha que ir até o Butantã, na época a gente não tinha carro. Então, acordava cedinho, eu ia para lá, tinha uma van do produto que pegava a gente no metrô e levava até o projeto. E como na época aí eu não tinha carteira para esse tipo de produto, eu falei, a gente vai ter que fazer ponto de captação. Então, todos os dias a gente ficava no Hortifruti das 8 da manhã até as 11 horas da noite. E era um Hortifruti muito bacana. Eu lembro que eu via muitos artistas, estavam começando a profissão, eu via Lulu Santos nesse Hortifruti. Eu cheguei a ver o César Tralho e falei, aqui é o cliente perfil lá para o produto, vamos ficar aqui. E aí eu lembro que teve um panfleto que eu tentei entregar uns 3, 4 dias para o mesmo cara. Eu via aquele todo dia aí no Hortifruti. E ele nunca pegava. Aí no quarto dia que ele tava lá, eu falei, não vou tentar entregar toda hora. Ele fala não. Aí eu lembro até hoje que ele saiu do Hortifruti, entrou no carro dele, abaixou o vidro e falou, garoto, vem aqui. Qual que é esse projeto aí que você tá vendo? Eu falei, ali onde é o terreno da Band, no Jardim Guedala. Dá um panfleto aí que minha esposa tá querendo ir lá conhecer. Eu falei, legal, a gente vai abrir os decorados no final de semana, você consegue me passar seu contato, que aí eu vou te mandando o book de imagens, a gente combina uma visita. Ele ficou meio assim de passar, mas me deu. Aí mandei mensagem e ele falou, Teló, eu não vou conseguir ir nesse final de semana que eu vou viajar a trabalho, mas na próxima semana eu tô aí. E aí no domingo, eu lembro até hoje, eram umas 8h40 da manhã, eu dentro da van para ir pro ponto de captação, eu escuto, terceira e última chamada, corretor Teló. E eu tava tão novo na profissão que eu fui correndo assim, aí eu vi que era eles. Aí na hora que eu vi, eu falei, você falou para mim que não ia vir no final de semana? Aí ele falou, não, é porque eu consegui um tempinho, meu voo atrasou, vou só na segunda-feira. Apresentei o projeto para ele. E aí ele falou, eu quero a cobertura. Aí na época o diretor lá da empresa sentou na mesa comigo, apresentou o fluxo e falou, se você quer a cobertura, você precisa estar aqui na quarta-feira a partir das 18 horas, porque isso aqui vai ter uma fila gigantesca. Preciso que vocês dois estejam aqui na quarta-feira às 18 horas. Ele falou, eu não vou estar aqui, eu vou estar na Colômbia, só minha esposa vai estar aqui. Aí ele falou, vem sua esposa, assina o contrato, vai ficar pendente a sua assinatura, a gente finaliza no sábado. Chegou lá às 18 horas, eu novo de profissão, sentei com a cliente, ela, não, Teló, é isso, pode ir lá que eu vou comprar. Cheguei no espelho assim, falei, meu diretor, vai dar certo, pode reservar. Ela falou, aí ele chegou para mim e falou, não, acabou as unidades. Eu falei, o quê? Ele falou, não, acabou, o outro cliente ali tá pegando as 2 coberturas, a pasta dele era antes da sua. Aquilo lá eu falei, eu não vou pra mesa. Comecei a chorar, porque senão de pressão, eu falei, não acredito que eu vou perder uma venda dessa. E aí, na época, eu até conto história para muitas pessoas. Quem me ajudou a fazer essa venda foi a filha da cliente, que na época tinha 15 anos. Ela falou, Teló, preciso ir embora, preciso pegar minha filha. Eu falei, não, eu pago com a sua filha vir até aqui, onde que ela tá? A filha dela foi até o stand, não tem muita dimensão das coisas, falou, não, Teló, a gente vai ficar esperando aqui até liberar outra cobertura. Nisso, resumindo, eu fui assinar a unidade 4 horas da manhã, a cliente ficou das 6 às 4 da manhã no plantão, liberou uma das coberturas, a gente assinou, e aí no sábado, o marido dela voltou, e na época, meu diretor falou, eu vou deixar uma porcentagem na manga, que eu tenho certeza que esse cara vai voltar aqui, ele vai querer... Ele vai chorar. Vai dar uma choradinha para ter um desconto. E aí foi... Tudo que ele falou aconteceu. Ele chegou lá no sábado e falou, não, por esse valor aqui eu não vou assinar. E aí a mulher dele, que viu como foi o lançamento na quarta, eu lembro até hoje, ela pegou, fechou a bolsa dela e voltou para dentro do carro. Eu falei, já era, perdi a venda, né? E aí meu diretor foi, eu já sabia que ele tinha 1% na manga, foi lá dentro,
começou a rodar o PV, aí o meu cliente, o Cláudio, chegou em mim e falou assim, Teló, me ajuda a ter esse desconto, porque se eu não cumprir essa unidade aqui, vai acabar meu casamento. E aí, resumindo, no final deu tudo certo, é um cliente que eu costumo falar com ele, até hoje não vendi mais, assim, mas sempre tem oportunidade, produto, eu encaminho para ele, e foi uma venda que me marcou muito, porque eu fui para um projeto não esperando vender, e acabei vendendo a maior unidade até hoje, assim, de VGV na minha vida. Então foi Que inspirador, cara, que legal. E foi de PAP, assim, que a gente fala, pô, a gente tem essa crença que um ticket desse a gente só vai vender para cliente se você tiver um network, relacionamento. Você pegou o cara na E você tem que fazer de tudo. Eu falo, o corretor, ele tem que ter tudo. Ele tem que investir em mídia, ele tem que fazer um ponto de captação, ele tem que fazer uma oferta, porque o cliente está aí. Onde você vai encontrar ele, você tem que fazer um pouco de tudo. Que legal. Não tem uma fórmula mágica. Eu falo, o corretor, ele precisa sempre ter quatro frentes. O cara que só depende de uma frente, provavelmente ele não vai conseguir atingir o resultado que a gente teve. Que só depende de uma fonte, a gente tem que espalhar, né? O corretor, ele precisa hoje estar visível em ambas mídia, em ponto de captação, uma ligação. Sempre quanto maior o seu leque, mais chances você tem de vender. Eu fico pensando muitas vezes, quando eu recebo e eu nego, né, esses panfletos, porque eu não gosto muito de receber panfleto, eu acabo recebendo, eu dou muitos nãos. E eu fico pensando, quando eu dou não para uma pessoa que vem me entregar, se eu acabo com o dia dessa pessoa. Quando ela tem um mindset como o de vocês, não, né? Pelo contrário, não acaba não, né? Vocês acostumados... O corretor, ele já sabe, tipo, 100 panfletos que ele vai entregar, o corretor, ele tem que pensar, eu posso estar com 1000 panfletos aqui, eu tô em busca de um cliente, eu preciso de 10. Preciso de um cliente perfil, um cliente bom. E até melhor, porque você, dizendo assim, você não tem interesse, se ele já foca no outro que vai pegar. Né? Legal. Não cria uma expectativa também, às vezes. Paloma, pra gente, assim, encerrando esse papo, eu queria saber de vocês... Quais são, assim, os ensinamentos e as mensagens que vocês gostariam de passar? Uma mensagem, um ensinamento que vocês gostariam de passar para quem está acompanhando esse produto, né? Vocês estão hoje na primeira edição do Seller Talks, que a gente está falando com os campeões. Eu acredito que o objetivo nosso aqui, a fala de vocês, ela acaba sendo, de certa forma, muito inspiradora para quem está nos acompanhando, porque esse público que também vende pode estar sentado aqui, sim, dividindo as próprias experiências, as vantagens, as dificuldades, os perrengues e a história de cada um, individual de cada um. Vocês estão felizes, primeiro, de estar aqui? Claro, muito. E dividindo essa muito história? Muito honrado. Então, eu gostaria de saber aí uma provocação, um ensinamento, um aprendizado que vocês tiveram ao longo da carreira, para a gente passar uma mensagem para o público que, num segundo momento, não se esqueçam, eles são os primeiros. Mês que vem pode ser você sentado aqui. E esse é o nosso objetivo. Eu quero deixar o recado de... Entenda que essa profissão pode mudar a sua vida, mas você tem que trabalhar e honrar essa profissão. Essa profissão, ela não é para amadores, essa profissão, ela é uma profissão que pode mudar a vida das pessoas que estão aqui e você envolve os sonhos das pessoas. Então, se você quer entrar no mercado, se você está no mercado imobiliário, respeite essa profissão, honre essa profissão, porque essa profissão é muito, muito, muito digna de mudar a vida das pessoas, mudar a vida dos clientes, e ela tem que ser levada a sério. Então, estude, se aperfeiçoe, esteja do lado de pessoas que podem te ajudar a crescer, e a Seller é o melhor lugar que você pode estar nesse mundo. Eu falo porque eu escolhi estar aqui. Eu costumo falar que uma das principais características do corretor é ele ser curioso. Então, ele ter a curiosidade de aprender, de perguntar. Eu sou um cara que, quando eu entro em qualquer empresa ou estou em qualquer lugar que eu estou me desafiando e gosto de saber de tudo, eu faço muita pergunta, porque isso vai me ajudar a evoluir. O corretor, quando ele entrar aqui na Seller, ele pode ter a certeza que ele vai melhorar tanto os seus ganhos financeiros, como ele vai melhorar a sua cultura, ele vai melhorar a sua resiliência, e ele tem que respeitar o processo. Aqui é uma empresa que mudou minha vida, eu sou um cara que... As pessoas que me viram entrar na empresa hoje conseguem ver até onde eu cheguei, então isso é muito bacana. Respeite o processo, trabalhe com foco, disciplina. A corretagem, ela vai dar fruto para quem trabalhar muito. Não adianta você entrar na corretagem achando que você trabalhando de segunda a sexta, você vai atingir resultados exponenciais. Então, trabalhe, porque lá na frente a conta vai fechar. É igual eu falo para o cliente, para o cliente, para corretor, quando a gente trabalha muito, mas lá na frente você faz uma venda, é aquela hora que dá uma sensação de dever cumprido, você fala, cara, valeu a pena.
Hoje, eu não me imagino assim, ganhando o que eu ganhei aqui na Cyrela, conquistando as coisas que eu conquistei aqui dentro da Seller, em qualquer outra empresa, em qualquer outra profissão. Então, eu sou muito grato ao mercado imobiliário, sou muito grato a essa empresa que me deu minha vida e me deu o maior desafio que até então, a partir desse ano eu assumo uma equipe e tenho certeza que Parabéns. vai ser um ano muito desafiador, mas se Deus quiser, muito próspero também. Ou seja, o seu resultado fez tanta diferença que você agora está dando um salto e passa a ser gerente. Mudou a chavinha, né, que a gente Mudou a fala, chavinha. né? Legal. Mas é legal, vamos sair um pouco da zona de conforto e o Orlando me falou uma coisa que ele fala várias vezes, né, que a gente recebe um presente de Deus. Cada pessoa, quando nasce, recebe um presente de Deus e quero ter muita experiência de poder passar esse meu ensinamento, todos os meus objetivos, tudo que eu aprendi aqui na Cyrela para outras pessoas, porque tudo que você replica e é do bem, dá prosperidade. Então, se Deus quiser, eu vou voltar ainda aqui com a minha equipe campeã. Ah, gostei de ver. Gente, você citou o Orlando, eu gostaria de mandar um abraço. Orlandinho, tá vendo? O nosso projeto está dando certo. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns por apostar, não só nessa produção de conteúdo, nesse projeto, mas também nessas pessoas que estão aqui. O Orlando é um grande líder, para quem não sabe, né? Muito próximo ao seu Eli. Foi ele que viabilizou esse primeiro podcast que nós fizemos com o seu Eli. E ele tem o dedo em tudo que acontece aqui. Então, Orlandinho, um grande abraço, obrigado por apostar na gente, por acreditar nesse projeto e o resultado a gente está vindo aqui. Agora, com esses dois incríveis vendedores, campeões de 2022 e 2023, e que certamente depois dessa entrevista estão com mais sede ainda e mais fome para 2024, não é não? Amém. É isso. Gente, nós terminamos assim o nosso primeiro episódio do Seller Talks. Lembrando a você que nos acompanha até aqui, que você pode estar sentado nessa cadeira. Eu vou ter um enorme e um imenso prazer de entrevistar, de contar a sua história de superação, a sua história de criatividade, os seus perrengues, a sua origem, o que te trouxe para esse ambiente tão próspero e tão transformador quanto é a Seller aqui no Brasil. Então, mais uma vez, Paloma e Teló, muito obrigado pela participação de vocês. E, é só o começo, hein? Eu quero você sentado aqui em breve. Valeu, até mais!